Liberdade de expressão tem sido um tema recorrente por aqui e eu vou continuar falando dele enquanto a liberdade de expressão estiver sofrendo ataques no Brasil ou ameaças, como foi a mais recente por parte do STF, o Supremo Tribunal Federal, com um anúncio de que será implantado no tribunal um programa de combate à desinformação. Quem são os ministros do STF ou quem é esse tribunal para dizer para o resto do Brasil o que é verdade e o que não é? E tem também as perseguições sendo feitas a diversas pessoas, às vezes até com algum cargo público, políticos, autoridades e muitas pessoas comuns, apenas porque elas falam coisas que os censores disfarçados de democráticos não querem ouvir. Não existe crime de fake news no Brasil e a liberdade de expressão é garantida pela Constituição. É para falar sobre isso que eu convidei hoje o deputado federal Felipe Barros, do PSL do Paraná, que você deve ter conhecido ou ouvido falar com mais frequência nas últimas semanas por conta dele ter sido o relator da PEC do voto impresso auditável naquela comissão especial da Câmara dos Deputados. Pois o deputado é um dos que defendem a liberdade de expressão de forma aberta lá no parlamento e nós vamos conversar sobre isso. Obrigado, deputado, por aceitar o convite. Queria que você começasse expondo a tua preocupação com a escalada dos ataques à liberdade de expressão das últimas semanas, né? Foi nas últimas semanas que ficou muito acirrado isso, inclusive por conta de um relato teu que eu vi lá no Twitter, que achei bem interessante. Cris, é um prazer falar com você. Eu sou um grande admirador seu, você sabe disso. Então é sempre um prazer poder bater esse papo contigo. Eu tenho dito que a defesa da liberdade de expressão é a defesa mais urgente e importante que nós temos que fazer no nosso país. Tudo começa lá atrás, na época da CPI das fake news, e ali a gente já percebe uma intenção, naquele momento incipiente, inicial, de censurar aquelas pessoas que pensam diferente da opinião do establishment. E eu fiz parte da CPI das fake news, então eu vi isso concretamente com os meus próprios olhos. Acontece que a CPI das fake news ela foi perdendo a credibilidade, se é que ela tinha, mas foi perdendo o pouco que tinha de credibilidade. Mas o tema da liberdade de expressão não saiu da cabeça dessas pessoas que defendem e que querem a censura. A gente percebe que hoje, por exemplo, a CPI do Covid saiu do tema do Covid e também retoma o debate das fake news, daquelas pessoas que possuem opiniões diferentes e que são objetos de censura. E, somado a tudo isso, nós temos o STF, a cúpula do judiciário brasileiro, que deveria ser o guardião da nossa Constituição, o guardião da liberdade de expressão, e nós estamos vendo justamente o contrário. São os primeiros a institucionalizarem a censura oficial. O Supremo Tribunal Federal junto com o TSE. E através de inúmeros instrumentos, vem cerceando a liberdade das pessoas. Os inquéritos ilegais, tanto das fake news, atos antidemocráticos, agora das milícias digitais. O TSE agora cria um inquérito completamente ilegal para censurar as pessoas que criticam as urnas eletrônicas. Enfim, eles não vão parar enquanto não conseguirem nos calar. Mas não vão conseguir nos calar. Isso que é o importante. E é ruim, né, deputado, os nomes que vão sendo dados para esses inquéritos, porque quando eles falam em atos antidemocráticos, a gente sabe que foi por causa de um ou outro cartaz isolado no meio de uma manifestação legítima, democrática, pró-democracia, e aí a população que está olhando isso de longe fica com a impressão de que toda aquela leva de manifestantes que estava na rua em determinado momento queria fechamento de Congresso, fechamento dos tribunais superiores, porque um ou outro cartaz pedia algo nesse sentido. E agora a gente vê a história das milícias digitais. Então, miliciano é toda e qualquer pessoa que fale contra o que eu penso, que ouse trazer uma discussão diferente, né, para o debate.
E aí você fica olhando de longe, tem muita gente que não acompanha a política e os fatos, os acontecimentos tão a fundo e fica meio perdida. E aí sempre, o fulano não, o fulano é investigado por fake news, o fulano foi alvo de quebra de sigilo por causa de milícia digital, e fica todo mundo taxado de criminoso sem o devido processo legal, sem sequer terem sido acusados de algo formalmente, né? E o mais grave de tudo isso é que isso não constitui crime. Algo que eu sempre disse na CPI das fake news é que é necessário conceituar o que são fake news. Porque eles ficam usando o termo fake news, fulano cometeu fake news, fulano criou um grupo para cometer fake news. Só que fake news, como o próprio nome já diz, são notícias falsas. Então, no meu ponto de vista, aquilo que pode ser enquadrado como fake news, e eu não gosto de termo enquadrado porque parece que é um crime. Parece que já está atrás das grades. Mas aquilo que pode ser conceituado como fake news são notícias, opiniões pessoais, ou até mesmo os jornalistas que expõem a sua opinião, isso não são notícias falsas. Então, eles utilizam um conceito completamente vago para enquadrar todas aquelas pessoas que pensam diferente. E eu tenho dito, esses dias eu fui prestar depoimento no processo do Daniel Silveira, no STF. Ele me arrolou como testemunha e eu fui prestar depoimento. E aí eu falei para o promotor, falei para o juiz, era o juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que estava presidindo a minha oitiva. Eu disse o seguinte: olha, doutor, palavras desacompanhadas de ações violentas, imediatas. A democracia é tão frágil a ponto de ser atacada por meras palavras. Nós já não estamos numa democracia, nós estamos numa ditadura. Que a democracia serve justamente para garantir que pessoas com opiniões diferentes possam falar suas opiniões sem qualquer risco de serem acusadas de crimes que não existem. Eles falam aí atos antidemocráticos. O maior do mensalão da compra de parlamento anulou, fechou o Congresso Nacional. A prática é isso, fechou o Legislativo, fazendo com que a vontade do Executivo ficasse sempre preponderante, através da compra de deputados. Isso é um ato antidemocrático, mas isso ninguém quis investigar dentro dessa perspectiva. Deputado, para a gente não ficar só na reclamação, porque isso a gente tem feito bastante, né? E é importante também que as pessoas reclamem, que exponham suas ideias, pelo menos enquanto isso é permitido, enquanto isso não vira crime, mas para tentar partir para algum viés de esperança, ou de ação mesmo. O que o senhor tem visto no parlamento? Há essa discussão em trâmite, porque a gente também tem uma outra censura que corre paralela, que é essa das redes sociais, né? Das grandes empresas de tecnologia, que está muito intensa. Por causa da pandemia, mas veio junto com esse fenômeno, esse advento das agências de checagem, que eu sempre coloco muito entre aspas, porque só checam quem elas querem, né? Também são órgãos de censura, na minha visão. Existe alguma ação ali no parlamento para acontecer isso? E já emendando na pergunta, como você citou aí o caso do depoimento no STF, ali dentro do judiciário há alguma esperança? Eles ouvem, pelo menos, e consideram o que você está dizendo lá na hora que vai como testemunha? Veja, eu faço parte hoje do grupo de trabalho que o presidente Arthur Lira criou para debater o tema das fake news nas redes sociais. Nós vamos lembrar que o Senado Federal aprovou aquela lei horrível do senador Ângelo Coronel, previa a censura nas redes sociais, e, portanto, isso foi para a Câmara dos Deputados. E, na Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira criou esse grupo de trabalho que eu faço parte. Nós estamos agora, nesse momento, fazendo as audiências públicas. Eu estou aqui no Paraná, acompanhando as audiências públicas de modo virtual. E daqui a algumas semanas, certamente, o relator, que é o deputado Orlando Silva, do PCdoB, deve apresentar um relatório e submeter isso à discussão e votação dos membros da comissão do grupo de trabalho. Eu tenho ficado muito atento a esse tema, porque a tendência é que seja proposto outras formas de censura, mesmo que disfarçadas ou censuras indiretas, como essa das agências de checagem. Porque as agências de checagem nada mais são do que um instrumento de censura.
como que empresas privadas, ou até mesmo órgãos estatais, podem dizer aquilo que é verdade ou aquilo que é mentira. Isso me lembra George Orwell. Eu acho que nem na época que ele escrevia os seus livros ele imaginava que aquilo fosse se transformar em realidade nos dias atuais. Então, a gente tem, por exemplo, essa semana a votação na quinta-feira do Código Eleitoral e a relatora, a deputada Margarete Coelho, vejam que absurdo, ela coloca que a prática de fake news é crime eleitoral, só que mais grave do que isso, ela diz que veículos de imprensa podem se juntar através de consórcios para decidir aquilo que é verdade ou aquilo que é mentira num debate eleitoral. Vejam a gravidade disso. Então, nós temos empresas que se juntam para dizer aquilo que pode ser dito e aquilo que não pode ser dito por candidatos. Isso é uma censura indireta, mas é uma censura institucionalizada. Bem lembrado a questão da votação dessa quinta-feira, a gente tem que acompanhar, porque tem também a interdição, né, da possibilidade de policiais, de promotores de justiça e juízes Exatamente. participarem da disputa. Não podem, durante 5 anos, eles têm que se afastar, ficar sem emprego por 5 anos, quer dizer, ninguém vai fazer isso para poder se candidatar. Então é muito insana essa... também é uma censura, né? Não deixa de ser. Exatamente. Agora, respondendo essa última pergunta, objetivamente, né? O que pode ser feito, aquilo que nós estamos fazendo. Eu tenho trabalhado dentro da perspectiva de que nós precisamos acrescentar na Constituição Federal, ali nos direitos e garantias fundamentais do artigo 5º, quando fala da liberdade de expressão, nós temos que acrescentar um parágrafo único, uma linha, um inciso, dizendo ou trazendo para a nossa Constituição Federal a interpretação que a Suprema Corte norte-americana deu na primeira emenda dos Estados Unidos há décadas atrás, daquilo que é a liberdade de expressão, que foi esse ponto de vista que eu tentei levar ao STF nessa minha oitiva no processo do Daniel, que palavras desacompanhadas de uma ação violenta e imediata são apenas palavras e, portanto, não podem ser punidas. Uma coisa é eu fazer discursos, muitas vezes até incisivos, sobre determinadas condutas, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Uma coisa completamente diferente é eu pegar em arma e tentar entrar no STF. Então, veja, tem uma diferença, tem um abismo entre uma ação e outra ação. O próprio Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa questão quando do julgamento da liberdade de manifestação da Marcha da Maconha. O Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão e decidiu isso. Só que nós vivemos hoje no momento em que a lei vale para alguns. Para os amigos, a lei. Para os inimigos, o rigor da lei. É isso que nós estamos vendo. Exatamente, mas é importante que a discussão esteja em andamento. Para finalizar aqui, que eu sei que sua agenda está apertada, você é um dos palestrantes do CIPEC Brasil, que é a 2ª edição do maior evento conservador do mundo. Esse assunto, liberdade de expressão, certamente vai ser um dos mais debatidos, né? Com certeza. O meu tema que eu fiquei encarregado e a minha palestra tem o seguinte título, Cris: Urnas eletrônicas. Eleição não se ganha, se toma. Esse é o meu título, parafraseando a frase do ministro Luiz Roberto Barroso, e dentro disso eu vou trabalhar um pouco essa questão da liberdade de expressão nesse tema. A gente percebe que existe essa movimentação nos bastidores para criminalizar qualquer pessoa que faça críticas científicas às urnas eletrônicas. Quando eu falo científicas é porque a ciência já atesta que elas são vulneráveis. Isso me parece, até coloquei no Twitter esses dias, isso me parece um ato preparatório para uma eventual fraude. Porque você constrange a população, amedronta a população, para a população não falar sobre esse assunto. Hoje, o cidadão comum, por conta desses ataques à liberdade de expressão, estão com receio da Polícia Federal chegar nas nossas casas às 6 horas da manhã, simplesmente por fazer críticas às urnas eletrônicas. Então, isso é ato normal de ditadura. Então, a liberdade de expressão tem que ser defendida. E aí, aproveitando também que tocou no assunto das urnas eletrônicas, que foi quando teve a última manifestação em 1º de agosto, a população foi em peso para a rua para pedir um sistema eleitoral mais transparente, mais confiável, foi ignorada, ou pelo menos se sentiu ignorada pelo parlamento, quando teve toda aquela manobra ali para a substituição dos integrantes da Comissão Especial do Voto Impresso. Depois, a gente sempre precisa lembrar, né, depois daquela reunião de ministros do STF, do TSE,
com líderes partidários na Câmara. E aí o presidente Arthur Lira levou para plenário, a meu ver, é para fingir, eu uso esse verbo mesmo porque foi o que pareceu para a população, para fingir que seria uma votação democrática, que todos os representantes do povo discutiriam muito o assunto, e não houve discussão nenhuma. Houve uma votação de uma forma muito assoberbada, o debate já estava todo contaminado e, obviamente, a PEC acabou não passando, embora tenha tido maioria de votos. Aí é que se começou a convocação dessas manifestações agora que estão previstas para 7 de setembro. Então, na tua visão, vai ter também pedido de voto impresso auditável ainda nessa manifestação de 7 de setembro? Ou vai ser apenas uma manifestação pela liberdade, que isso é o mais importante também, é o que mais vem sendo divulgado? Acho que, inevitavelmente, o tema do voto impresso estará nas manifestações. O que eu tenho dito, Cris, é que todos esses temas, o voto impresso e a sua rejeição pela Câmara dos Deputados, por conta da interferência indevida do Supremo, os ataques à liberdade de expressão, todos esses temas, no final das contas, se resumem a um único tema, que é o abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que esse é o grande tema que nós temos que batalhar para que ele seja finalizado nessas manifestações do dia 7. Fim do abuso de autoridade do STF. O STF não pode fazer o que quer, na hora que quer, da forma que quer. A Constituição Federal vale para todos, inclusive para os ministros do Supremo. Exatamente. E na Constituição está previsto que o presidente do Senado tem que colocar em votação pedidos de impeachment que chegam para ele, o que não está sendo respeitado. Então, o presidente do Senado também, nesse momento, acho que vai ser alvo das manifestações, né? Sem sombra de dúvida. Ele arquivou aquele pedido de impeachment que o presidente fez, mas nós ainda temos mais vários lá protocolados. Aquele que juntou 3 milhões de assinaturas está lá, não foi arquivado ainda. Então, o presidente Rodrigo Pacheco, tem outras possibilidades aí de você atender a voz do povo. Para terminar, vai estar na manifestação, né? Estarei, Cris. Estarei em São Paulo, na manifestação na Avenida Paulista. Em Londrina, que é a minha cidade, o pessoal está organizando, nós estamos organizando também o ato, ali na Avenida Higienópolis com a JK, ponto tradicional de todas as manifestações da cidade. Eu estou, nesse momento, na cidade de Faxinal, no interior do Paraná, rodando o Vale do Ivaí, uma região muito próxima aqui do estado, e tenho visto que cada cidade tem se organizado para fazer um ato, uma manifestação. E ouso dizer que será a maior manifestação da história democrática do Brasil. Muita gente se organizando, muitos ônibus se organizando para ir para São Paulo, para Brasília. Por liberdade contra o abuso de autoridade dos tribunais superiores. Exatamente. Obrigada, viu, deputado? Bom trabalho e boa sorte na manifestação no dia 7. Obrigado, Cris. Um prazer estar aqui com vocês. Que seja pacífica, né? Que seja pacífica, precisamos reforçar isso. Eu agradeço também a você que estava nos assistindo até agora e especialmente aos assinantes da Gazeta do Povo, porque são os assinantes que permitem a produção de conteúdos como esse, que são inclusive liberados também para quem não é assinante. E se esse é o seu caso, eu te convido a apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e vir se juntar à nossa comunidade, ajudar a patrocinar um jornalismo único no Brasil, que defende valores que são os valores mais importantes para a maioria dos brasileiros, entre eles a liberdade de expressão. Te espero lá na Gazeta.